A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Louvado seja o nome do Senhor na minha vida, na tua vida, que Ele seja glorificado, exaltado, engrandecido, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, não é verdade? Aleluias! Mais uma vez aqui trazendo uma mensagem da parte do Senhor para mim, para a sua vida. E aquela perguntinha que não me deixa calar: como vocês estão? Como foi o dia de vocês, hein? Como está sendo o dia de vocês? Me digam aí como vocês estão. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que estejam bem. Espero que estejam bem. E se vocês estiverem passando dias difíceis, confia no Senhor, não perca a fé, permaneça firme, permaneça constante na presença do Senhor, amém? Porque no mundo nós teríamos aflição, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu e Ele vencerá também todas as nossas guerras, todas as nossas batalhas. Mas para isso nós precisamos confiar no Senhor, não é verdade? Para isso precisamos colocar nos pés do Senhor. Nós precisamos consultar o Senhor. Nós precisamos orar, falar com Ele, confiar nele, pedir socorro, pedir ajuda a Ele somente, porque só o Senhor Jesus Cristo pode fazer por mim, pode fazer por você o que ninguém pode fazer, não é verdade? Tempos atrás o homem ele foi mediador entre Deus e as pessoas, entre as pessoas e Deus. Hoje em dia não tem mais mediador, nós temos acesso livre para falar direto ao Pai. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus que Ele nos enviou, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Então, somente ao Senhor Jesus, a qual foi dado poder sobre todo nome. Sobre todo nome, o Pai deu a Ele todo o poder. Então é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós vamos vencer, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós vamos conseguir, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós vamos perseverar, que nós vamos ser vitoriosos. Então é no nome, esse nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, esse nome que tem todo o poder sobre todo nome. Então clame esse nome. Se está difícil, clame esse nome. Se não está difícil, continua clamando. Clame pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã. Entrega o dia de amanhã na mão do Senhor. Nós temos que orar todo santo dia. Nós não conversamos todo santo dia com alguém, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Todo santo dia nós temos que também falar com o nosso Pai. Todo santo dia. Na verdade, Ele está conosco. Aonde nós estamos, ali Ele também está. Ele está na nossa casa. Ele está onde nós colocamos a planta dos nossos pés, então nós precisamos falar com Ele todo santo dia, não é verdade? Tem pessoas que têm o costume de falar com Ele lavando a louça, arrumando a casa, dentro do ônibus, no trabalho, e a gente precisa manter esse contato maravilhoso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Confia no Senhor, entrega a Ele, confia, diga para Ele o quanto você confia nele e mostra para Ele o quanto você confia nele através das suas atitudes. Não se desespere, tá bom? Não se desespere, calma, respira fundo e diga para Ele: Senhor, eu confio em Ti, tá? Em nome de Jesus. Hoje eu trouxe uma mensagem que fica no livro de Mateus 18, que fala sobre perdão. Essa mensagem poderosíssima, essa palavra poderosíssima que se chama perdão. O Senhor tem colocado essa mensagem no meu coração, tem falado comigo, mas os dias têm sido corridos, os dias têm sido bastante trabalhosos, mas o Senhor tem colocado essa mensagem no meu coração. E hoje eu trouxe aqui essa mensagem que fica no livro de Mateus, que fala sobre o servo, né? Sobre o Senhor compassivo e o servo. A Bíblia vai dizer que Jesus ele está conversando com os discípulos a respeito de pecado, a respeito de perdão. É interessante que Jesus ele vai conversando com os discípulos, falando a respeito dos irmãos, que se fizerem alguma coisa contra o irmão, que tem que repreender o irmão, conversar com o irmão. A Bíblia vai dizer aqui, vou deixar bem claro para vocês aqui, para não ficar nas minhas palavras, no capítulo 18, 15, que diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda-o.
entre ti e ele. Olha só o que a Bíblia está nos ensinando. Repreende o irmão se pecar contra ti, entre você e ele apenas. Chama no cantinho, conversa com amor, com mansidão. Só se te ouvir, olha aqui, se te ouvir, ganhaste um irmão. Ou seja, se você repreender ele no cantinho e ele te ouvir, você está ganhando um irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja que confirmada. E aí continua. E se não as escutar, diz-eu à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil ou um publicano. Ou seja, se não ouvir, se o irmão não ouvir, a Bíblia vai dizer, então considera ele como um gentil, como um publicano. Não considera então ele como um irmão em Cristo. Porque você chamou no cantinho para conversar, certo? Ele não te ouviu. Você levou 2 testemunhas, ele também não te ouviu. Você levou ele até a igreja e falou para a igreja, também não ouviu a igreja. Então considera como gentil e como um publicano. Não se estressa mais com essa pessoa, com a atitude dessa pessoa. Mas guarda o teu coração a respeito dessa pessoa. Não coloca ressentimento dentro do teu coração. É o que a Bíblia está nos ensinando. Irmão, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Aí ele vai dizendo assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e que tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha só, isso aqui vou deixar para uma outra parte, que isso aqui é algo profundo. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Isso é uma conversa de Jesus com os discípulos. Essa parte aqui é uma parte bem profunda, tá? Desligar no céu, desligar na terra, é algo mais profundo. Mas eu quero falar de perdão. Então, isso aqui é uma conversa que Jesus está tendo com os discípulos. E aí vem uma pergunta de Pedro. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, muitas das vezes. Porque quem tem que estar com teu coração livre para perdoar é você. Jesus está ensinando os discípulos que o coração deles não pode ser um coração rancoroso, que fica guardando, sabe, mágoa, ressentimento. Jesus está dizendo, olha, não fica guardando mágoa nem sentimento no coração de vocês, não. O coração de vocês é livre, tem que estar livre para perdoar. Todas as vezes que ele vier arrependido, lhe pedir perdão, perdoa, libera o perdão, libera o perdão. Amém? Aí a conversa continua. Aí continua no capítulo 23. Porque isso, o reino dos céus, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhes apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é muito dinheiro. É uma quantia milionária. É muito dinheiro, 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, olha só, o seu senhor mandou que ele e sua esposa e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que ele dividisse, se ele e pagasse. Olha só, para que se a dívida lhe se pagasse. Olha como a dívida era tão grande, que esse senhor disse que ele, a mulher dele e os filhos dele e tudo quanto tinha que vender para poder pagar a dívida. Era muita coisa. Olha isso. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele conservo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Olha só, ele fez completamente diferente daquilo que o seu senhor fez com ele. O seu senhor foi compassivo com ele, foi compassivo. O seu senhor foi misericordioso com ele, tá? Perdoou uma dívida grandiosa demais. Mas quando ele encontra o seu servo, ele não perdoa. E olha que o seu servo devia a ele pouquíssimo dinheiro. O dinheiro que o seu servo lhe devia não se compara com o dinheiro que ele devia ao seu senhor. E ele vai e sufoca o seu servo, querendo que ele pagasse de qualquer maneira naquela hora. Saindo, porém, olha isso. Saindo, porém, não, vamos continuar aqui no 28. Saindo, porém, o servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhes, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ou seja, o servo daquele homem falou as mesmas palavras que aquele homem disse para o seu senhor: seja generoso comigo e eu te pagarei tudo. Olha só. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ele foi livre, aquele homem, ele foi livre de ser preso, ele, a mulher, de ser os filhos também, serem vendidos, tudo que quanto eles tinham fossem vendidos para poder pagar toda a dívida. Toda aquela casa ia ser destruída, porque tanto ele quanto a mulher e os filhos iam ser vendidos, tudo quanto eles tinham também ia ser vendido. Ou seja, da noite para o dia, eles iam passar a ser escravos e não ter mais nada, da noite para o dia, não ter mais nada, serem escravos. Mas por causa da misericórdia, da compaixão daquele Senhor, isso não aconteceu porque ele foi perdoado, mas ele não teve a capacidade de perdoar aquele que lhe devia. Olha que coisa terrível. Aí a Bíblia vai dizendo que então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou-lhe aos atormentadores até que pagasse tudo quanto devia. Olha isso. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A própria oração do Senhor Jesus Cristo que nos ensinaste, ele fala isso. Perdoa. Pai, é a oração que ele diz: Senhor, nos perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Outras traduções: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem nos ofendido. Então, a gente quer ser perdoado, mas a gente não quer perdoar. A gente quer que tenham compaixão e misericórdia de nós, mas nós não queremos ter misericórdia nem compaixão do próximo. Ah, mas não interessa. Ah, mas ele sempre faz isso comigo, sempre faz isso comigo, sempre faz isso comigo, sempre faz contigo a mesma coisa, porque também você permite que sempre faz. Certo? Tô errada? Então, a pessoa só faz com você as mesmas coisas se você permitir que ela faça as mesmas coisas. Se você ficar caindo também nos mesmos erros, Só que Jesus está dizendo aqui: se te ofendeu, se alguém te magoou, perdoa. Maior é aquele que perdoa. Guarda o teu coração, libera isso que está te fazendo mal. A falta de perdão faz com que o nosso Pai Celestial também não nos perdoa, porque para ele não tem cabimento. Se você parar para pensar, para Jesus não tem cabimento nós não perdoarmos. Se ele naquela cruz do Calvário, depois de ter sofrido tudo o que ele sofreu, naquela cruz todo ensanguentado, com aquela coroa de espinhos
espinho, ele sufocando naquela cruz, dando-lhe vinagre no lugar de água, todo mundo escarnecendo ele ia olhar para o Pai e falar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus naquela cruz sofreu tudo o que ele sofreu, ele disse isso, então não tem cabimento para ele, não tem cabimento nós também não perdoarmos uns aos outros. Ele está dizendo aqui: se vier até você te pedir perdão, perdoa. Se está arrependido, perdoa. Perdoa, tira do teu coração toda mágoa, todo ressentimento. E deixa eu te falar uma coisa que a Bíblia nos ensina, que há muito tempo eu achava, porque também de ouvir, às vezes a gente ouve alguma coisa e não vai verificar na palavra do Senhor, e a gente acaba repetindo aquilo que a gente ouve e acaba repetindo o errado. Quando nós perdoamos de fato, de verdade, não é pra gente: eu perdoo, mas eu quero distante de mim. Isso não existe na palavra do Senhor. Porque o perdão de Deus em nossas vidas nos aproximou dele. Perdão é para aproximar e não para afastar. Se houve perdão, se houve arrependimento de verdade, se houve de fato, de verdade, perdão, houve restauração. Houve restauração. A restauração restaura o amor, restaura a fidelidade. Se houve realmente arrependimento, se houve realmente perdão. O perdão aproxima e não afasta. O perdão de Deus nos aproximou dele. O que nos afasta é o pecado. Isaías 59. Mas o perdão, ele aproxima. Se você de fato, de verdade, no seu coração você perdoou, então você consegue conviver, você consegue falar, você consegue amar, você consegue abraçar, você consegue ajudar sem querer nada em troca. Porque muitas das vezes a maior decepção é isso. É que nós vamos ajudar, nós vamos fazer algo querendo algo em troca. E quando nós não recebemos aquilo a qual nós esperávamos a receber, aí a gente fica magoado, fica ressentido, fica entristecido. Mas a palavra do Senhor nos ensina a fazer sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Porque quando a gente fica querendo algo em troca e não recebe, a gente fica assim. Porque o ser humano é ingrato. O ser humano é ingrato. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, se Ele nos perdoou naquela cruz, depois dele ter sofrido tudo que Ele sofreu, quem sou eu? Quem é você para não perdoar? Eu sei que não é fácil, minha irmã e meu irmão, é difícil, mas trabalhe isso dentro de você. Peça ajuda ao Senhor. Mostra para o Senhor: Senhor, me perdoa, me ajuda, porque eu deixei esse sentimento entrar dentro do meu coração por algo que me fizeram, e quem está sofrendo com isso sou eu. Quem está padecendo com esse sentimento no meu coração sou eu. Eu que estou sofrendo dores no corpo, eu que estou sofrendo enfermidades, eu que não estou conseguindo dormir, eu que não tenho paz. Porque fica remoendo. E muitas das vezes é aquele que nos feriu, tá vivendo, tá feliz, tá comendo, tá bebendo, tá se alegrando. E a gente fica sem entender. Eu que fui ofendida, eu que fui, a vítima. Eu que fui a pessoa que sofreu a ofensa, a agressão. E todo esse jeito. E a pessoa que fez, o agressor, tá comendo, tá bebendo, tá feliz, tá se alegrando, e eu tô aqui. Então, minha irmã, meu irmão, libera isso, fique em paz. Mesmo que não venha te pedir perdão. Porque ninguém pediu perdão a Jesus ali naquela cruz. Ninguém, a não ser o da cruz, o ladrão da cruz, que ele reconheceu que Jesus não tinha pecado nenhum, que quem merecia estar naquela cruz era ele e não Jesus. Mas a Bíblia não fala que se prostraram nos pés de Jesus, as pessoas que feriram Jesus se prostraram todo mundo ali e falaram: perdoa-nos pelo que nós fizemos contra ti. Não foi necessário ninguém pedir Jesus perdão para que ele dissesse: Senhor, Pai, perdoa eles. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. A gente não sabe, meu irmão. Às vezes a gente sofre algo de alguém e a gente não sabe por que aquilo aconteceu. Existem pessoas ruins, sim, existem pessoas ruins, existem pessoas maliciosas, existem pessoas, sim, maldosas, existe.
Mas existe aquele que erra, se arrepende, pede perdão. E existe aquele também que erra, não pede perdão não, nem se arrepende. Mas o meu coração tem que estar livre de todo ressentimento, livre de vingança. Tem que estar livre. O meu coração tem que estar perdoando já essa pessoa antes que essa pessoa venha me pedir perdão. E outra coisa, se você cometeu algo que você acha que é imperdoável, não existe nada imperdoável, não existe. Porque quem pode lhe perdoar de tudo é Jesus, e Ele já te perdoou naquela cruz do Calvário. Se você fez algo que você já se arrependeu, mas você não consegue se perdoar, você já pediu perdão, mas você não consegue se perdoar, libera esse perdão dentro de você, minha irmã, meu irmão, libera isso, se perdoa, porque Jesus já te perdoou desde o momento em que você se arrependeu. Libera isso, fique em paz. Isso está te adoecendo, isso está te fazendo mal. Libera. Tira isso de dentro de você, se perdoa. Se nós fôssemos falar de perdão aqui, a Bíblia fala muito de perdão. Jesus, por diversas vezes, fala de perdão. No livro de Mateus, no livro de 1 Pedro, fala sobre tudo. Ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Olha só, o amor perdoa muitíssimo os pecados. Isso aí a gente consegue observar e perceber pelos nossos filhos, não é verdade? Tem filhos aí que cometem coisas com seus pais, mas os pais estão sempre amando, estão sempre perdoando. Os pais conseguem continuar convivendo. Hoje o filho faz algo, o filho vai lá, pede perdão, aí choram, se abraçam, o pai pede perdão também, e todo mundo fica bem depois. O amor faz isso. O amor faz isso. Quando um pai e uma mãe perdoam um filho, não quer que, vou perdoar, mas eu quero ele longe de mim. Isso não acontece. Minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, se liberta disso hoje. Tem coisas retidas na tua vida por causa desse ressentimento. Tem coisas que o Senhor quer fazer. A Bíblia fala até de oração. Se nós tivermos algo contra o nosso irmão, nem a tua oferta o Senhor vai receber, meu irmão, minha irmã. Tu tá dando oferta à toa. Tu tá dando oferta em vão. Se você tá com sentimento no teu coração, se você não consegue perdoar. A Bíblia fala, deixa a tua oferta lá no altar. Vai, se reconcilia primeiro com teu irmão. Depois você vem e apresenta a tua oferta. A Bíblia fala de marido e mulher quando estão brigados. A oração não passa do teto. Meu irmão, isso é muito sério. Não é de qualquer maneira que a gente se achega ao Senhor. O perdão é que nos faz chegar a Ele. E Ele já nos perdoou naquela cruz do Calvário. Então agora é minha hora, é tua hora de liberar perdão, se livrar desse peso, desse fardo, desse ressentimento que você tem por alguma irmã, por algum irmão. Seja superior através desse sentimento de perdão. Perdoa no nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai ver a paz, você vai ver as coisas que estavam retidas vindo sobre a tua vida, as coisas boas acontecendo, novidade de vida, boas novas chegando. Você vai ver, se liberta disso, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque aqui a Bíblia fala, o perdão, o amor perdoa muitíssimos pecados. Olha aqui, Efésios também fala, em Colossenses também fala, Efésios 12, 13, Efésios 4, 32, Lucas 23, que fala sobre o perdão de Jesus na cruz, Mateus 6, 14. Então, meu irmão, tem tantas outras palavras que falam sobre perdão, tanto, porque o Senhor está batendo na tecla, a respeito do perdão, porque eu não vou para o céu com pendências aqui na terra, eu não vou para o céu com pendências na terra. Eu preciso, tem muita gente, meus irmãos, que só libera perdão no leito de morte. Tem muita gente que só libera perdão no leito de morte. E infelizmente tem gente também que nem no leito de morte. Então, meu irmão, não espera o leito. Não espera um leito para que você venha chamar 1, 2, 3, reunir família, ou seja o que for, quem for, chamar e pedir perdão. Ainda que você não tenha feito nada. Ainda que você não seja o pivô da história. Mas peça perdão.
Vamos viver em paz, em comunhão com todos. Vamos tentar, vamos se esforçar. A gente não pode obrigar quem não quer, isso é um fato, é verdade. Mas Deus pega o teu coração e pega o coração do outro e coloca numa balança. Se o meu coração, se o coração do outro tiver o mesmo peso, como Deus vai julgar minha causa? Como eu vou ser diferente? Como? Eu tenho que ter um peso diferente. Eu não posso ter o mesmo peso. Então, em nome do Senhor Jesus, recebe essa mensagem. Ore hoje, fala com o Senhor hoje. Libera isso de você hoje, ressentimento. Libera o perdão hoje para alguém. Se perdoa também daquilo que você fez, que você acha que não tem perdão, porque tem perdão. Olha Jesus naquela cruz do Calvário, depois de tudo que fizeram com ele. Ele todo ensanguentado, ferido, com dor. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos perdoou naquela cruz. Você não é maior do que Jesus. Você não é maior do que Jesus. Jesus é maior do que tudo e do que todos. E mesmo assim, Ele nos perdoou. E quem é você para não perdoar, meu irmão? Quem é você para não perdoar? Está aqui na passagem, aqui na palavra, dizendo, toda a Bíblia fala sobre perdão, que nós devemos perdoar. E se nós não perdoarmos, nós não vamos ter acesso ao Pai. Então limpa teu coração desses ressentimentos. Limpa teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para não prolongar mais, eu vou ficar por aqui, vou terminar este vídeo. Eu peço que você em casa, que você possa meditar, que você possa ler na mensagem, possa ler a mensagem do Senhor. Deixa Deus falar com você. Lê lá Mateus 23, 34. Lê Mateus 18, 21. Lê Colossenses, que fala também no capítulo 3, no versículo 13. Tem várias passagens que falam sobre perdão. Pedro, não é só 7 vezes não, é 70 vezes 7. Perdoa. Porque quem vai ficar em paz é você. É você que vai ficar em paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilha essa mensagem, que você sabe que tem alguém que precisa de liberar perdão. Compartilha essa mensagem, tá? Se inscreva aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Na hora que vocês forem se inscrever, é uma vez só. A inscrição é uma vez só. Uma vez que você aperta lá para se inscrever, todas as vezes que você for ver vídeo ou qualquer outro vídeo que eu postar aqui, vocês não precisam mais se inscrever. Porque tem pessoas que cada vez que vai ver um vídeo, vai lá e se inscreve. Você está se inscrevendo e está retirando. Está se inscrevendo e está retirando ao mesmo tempo. Igual o like também. O like é uma vez só por vídeo. Se você todas as vezes que for ver o mesmo vídeo, você ficar apertando o like, eu gostei, você vai estar apertando e tirando, apertando e tirando. Então, like e se inscrever é uma única vez, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nos ajude a compartilhar essa mensagem para os corações e a ganhar almas para o reino do Senhor, amém? Que você seja edificado com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.